Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é Recomeçar, um grande desafio. Um estudo sobre o livro de Esdras e Neemias. Hoje, na lição de número 13, o tema será Não fuja das decisões difíceis. Vimos nas lições desse trimestre a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém. Depois de submetidos a uma terrível humilhação, sendo escravizados por 70 anos na corrupta Babilônia, foi quando entrou em cena o gigante Neemias, o qual, após chorar, jejuar e orar, procura o monarca Artaxerxes, obtém o aval necessário e volta para o seu país, reúne forças do seu povo, o povo judeu, e mesmo enfrentando as mais duras e cruéis tentações, dá uma prova inequívoca do temor de Deus e de liderança. Restaura os muros da cidade em espantosos 52 dias. Tudo isso ocorreu provavelmente entre 444 a.C. 12 anos depois, em 432 a.C. aproximadamente, o extraordinário líder retorna à Pérsia para prosseguir o seu serviço junto ao rei Artaxerxes e, ao mesmo tempo, agradece-lhe pela oportunidade que lhe foi concedida de reorganizar o seu povo. Vamos ler a Bíblia em Neemias, capítulo 13, versículos 6 e 7, a parte A. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Deus amado, nós estamos na Tua presença e te pedimos a Tua bênção, a Tua direção e o Teu Espírito Santo para que possamos, mais uma vez, ao estudar essa lição, compreender, Senhor, a Sua vontade na nossa vida e na Sua obra. Nos ajuda a entender e aplicar as lições que aprenderemos hoje aqui. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Tempos depois, o intrépido homem de Deus retorna a Jerusalém e fica tristemente decepcionado com o estágio de degradação espiritual a que chegara aquele povo. Porém, o homem de Deus, certamente ciente de que o Senhor lhe cobraria caso se mantivesse omisso, recusou-se a fugir de suas responsabilidades, tomando importantíssimas decisões, todas elas dignas de um homem que vivia sob os auspícios, veja bem, do trono do verdadeiro rei, não daquele que ele estava submetido, na vida aqui, naturalmente falando, a Artaxerxes. O Senhor de Israel, sim, esse era o seu rei. Eis as contundentes decisões de Neemias que nos servem de lições hoje. Vamos lá? O povo foi levado por Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador, a relembrar a aliança que havia sido feita com o Senhor, de que jamais se misturaria com povos refratários à vontade de Deus. Números 22, do 1 ao 6 e Deuteronômio 23, do 3 ao 5. O ato milagroso de Deus de transformar a maldição em bênção que se deu no conhecido episódio envolvendo o falso profeta Balaão, Números 22, 7 até 24, 9, Esdras e Neemias fizeram o povo recordar o passado, quando Deus se opôs completamente a quem se propusesse a desobedecer aos seus mandamentos. É bom que saibamos que ali começou de fato a restauração do povo de Israel e Judá, como uma reforma interna e externa, não com base nas palavras de Neemias, mas sim na palavra de Deus. Há intérpretes que afirmam ser esse o contexto do portentoso Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, composto como um acróstico poético
e honra as Escrituras. Quero ler a Bíblia em Neemias capítulo 13, versículo 1 ao 3. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Foi assim com Josias, com Jeremias, Isaías, Amós, Zacarias e posteriormente com João Calvino e Martim Lutero, os reformadores do século XVI, com o seu lema Sola Escritura. Todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus e muita oração. Versículos 14, 29 e 31. Nota-se que a oração era algo constante na agitada tarefa reformista de Neemias, pois se tornou lugar comum em suas falas e expressões: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te deles. Portanto, Bíblia e oração são as molas propulsoras para confrontar os transgressores das leis de Deus e são princípios para restaurar uma relação com o trono. Infelizmente, muitos líderes e muitos daqueles que estão à frente da obra de Deus esquecem dessas verdades. Esquecem de levar o povo a amar as Escrituras, amar a leitura da Bíblia, amar estar presente nas escolas bíblicas dominical, nos estudos de ensino da palavra, nos cultos de doutrina, enfim, de fato ter paixão por aprender as Escrituras e também participar dos cultos de oração. Infelizmente, agindo dessa forma, vão permitindo que os transgressores, aqueles que são contrários, intransigentes, aqueles que continuam guardando os seus pecados e agindo de forma indevida e equivocada, permaneçam no seio da igreja. Mas quando nós levamos o povo a amar a sua palavra e a buscar o reino de Deus, o trono do Senhor através da oração, esses pecados começam a ser manifestos. As transgressões começam a ser mostradas e Deus começa a atuar no meio do povo, transformando aquela maldição, aquela realidade onde o pecado fica encoberto, trazendo à luz e o nome de Deus começa a ser glorificado. Davi, uma vez foi confrontado por Natã, ele não titubeou quando, chorando, disse: contra ti somente pequei. Agora torna-me da alegria da tua salvação. Salmos 51, versículo 4, versículo 12. E depois, já restaurado, ele declara: sacrifício agradável a Deus e o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você vê isso no versículo 17. Neemias foi muito firme com Eliasibe pelo duplo erro cometido ao aparentar-se com o ímpio Tobias, casando-se com a sua filha e negociar com o referido pagão, oferecendo-lhe moradia em lugares sagrados. Com uma sensibilidade espiritual aflorada, o homem de Deus não poupou esforço em erradicar tal situação. Tão logo chegou a Jerusalém, encontrou aquele desatino e imediatamente lançou fora do templo os móveis de Tobias e, determinado, iniciou um processo de purificação do local, que fora construído e reconsagrado 116 anos antes, em 516 a.C., para o louvor e a adoração ao Deus verdadeiro. Eu quero ler a Bíblia em Neemias capítulo 13, versículo 4 ao 5, 7, parte B até o 9. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo.
e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Infelizmente, muitos líderes, quando se deparam com situações semelhantes como essa, não têm coragem de confrontar, seja quem for, seja um líder, seja alguém que esteja num departamento importante da igreja, seja alguém que seja um grande benfeitor, por assim dizer, seja até um daqueles que sejam os oficiais da igreja. Na verdade, quando fazemos isso, nós impedimos a ação de Deus. Deus nos chamou para sermos autênticos, fiéis, não a uma comunidade, mas ao próprio Deus que nos chamou. Por isso não devemos temer, mesmo que sejamos criticados. O pecado, por mais sujo que seja, por mais forte e por mais pessoas que atingem, deve ser confrontado e deve ser denunciado, para que a mão de Deus, a obra de Deus possa avançar. Com Eliasibe, o relapso sumo sacerdote, aprendemos que é possível líderes ouvirem apenas os seus corações e cometerem enganos absurdos que provoquem a indignação de Deus. Fiquemos atentos e cobramos os nossos líderes com as mais ferventes e calorosas orações, ao passo que o temente governador Neemias aprendemos que, por mais ético e compassivo que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper com tudo em defesa do reino de Deus, a quem amamos e servimos. Em virtude do que estava acontecendo, o povo passara a prestar ao Senhor uma adoração desleixada, em total descompromisso para com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado. Esse fato aborreceu profundamente Neemias, pois adorar a Deus é missão principal do povo escolhido. E durante aqueles 12 anos, após reconstruírem os muros de Jerusalém, o que mais foi ensinado ao povo foi justamente a priorizar a Deus em todos os sentidos e que ele exige exclusividade de seu povo, sem em nenhum momento abrir mão da sua glória. Ver Isaías 42, verso 8. Neemias começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia, as características de uma adoração desleixada. Vejamos cada uma delas. Como se entregar o dízimo fosse meramente uma questão opcional. Podemos ver que a primeira atitude que mostra o esfriamento da fé e o distanciamento da vontade de Deus é sonegar os dízimos e as ofertas, como também descreve Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10. Profeta que, segundo os estudiosos, foi levantado por Deus justamente nesse contexto de avivamento de Judá, sob a liderança de Neemias por volta do ano 428 a.C. Outra marca do relaxamento espiritual é o desrespeito ao dia do Senhor, que, como bem sabemos para nós, é o domingo, dia da ressurreição de Cristo. O Shabá, o sábado, em hebraico, descanso. O texto bíblico diz que o dia do Senhor para ele tornou-se um dia comum, em que cada um fazia o que bem lhes interessava. E os mandamentos de Deus, você pode ver em Êxodo 20, do 8 ao 11, e Isaías 58, do 13 ao 14, passaram a não ter o menor valor para aquele ingrato povo. Hoje também vemos a mesma coisa acontecer. As pessoas têm tempo para fazer e realizar todas as coisas. Eles vão ao shopping, vão à praia, né, vão às festas, mas quando chega no domingo, estão cansados. Dizem que precisa trabalhar no dia seguinte.
assim desprezando e não valorizando o dia do Senhor. Muitos ficam, às vezes, semanas, meses, usando desculpas como essa para não participar das atividades da igreja, dos cultos ao Senhor, mas tem tempo para realizar as demais coisas. Isto mostra um relaxamento espiritual e um desrespeito ao dia do Senhor. O Senhor já havia alertado que os hebreus não deveriam constituir matrimônio com os povos idólatras, exatamente para que não contaminasse o povo santo do Senhor com os imundos costumes pagãos. Você vê isso em Êxodo 34, do 15 ao 16, e Deuteronômio 7, do 3 ao 4. O que de fato acabou acontecendo a partir da apostasia do rei Salomão, por volta de 954 a.C. Note que Neemias se vale desse mau exemplo do passado para exortar ao povo, não é? E que resultou 350 anos depois, após um longo processo histórico, na deportação dos judeus para a Babilônia, por um cativeiro de 70 anos. Pois bem, mesmo agora, já de volta à terra, um verdadeiro milagre para os moldes histórico-militar da época, as ordens de Deus foram completamente desprezadas. Isso mesmo, pois aconteceram vários casamentos mistos e as famílias judias foram totalmente miscigenadas. Como resultado, houve um completo esfriamento na obra do Senhor, com os pais e filhos adorando deuses diferentes. Uma das coisas que às vezes nós negligenciamos é não saber escolher ao certo quem vai ser o nosso parceiro para a vida. Isso mesmo, quando tomamos a decisão de unirmos a uma pessoa, é importante levar em consideração a fé, pois, querendo ou não, no futuro à frente, nós, de alguma forma, vamos ter que negociar sobre a questão de fé, sobre a criação dos filhos, sobre a condução do lar. Foi aí que o vigoroso homem de Deus agiu com rigor, não por ele em si, mas por ver ultrajada a santidade de Deus. Partiu para cima dos infratores da lei de Deus com muita gana, fúria santa, espancando-os, arrancando-lhes os cabelos e levando a votarem encarecidamente que jamais dariam suas filhas e seus filhos a casamentos a povos que fossem inimigos do povo de Deus. É importante entendermos que Neemias era o governador comissionado pelo imperador persa Artaxerxes, com poder de punição sobre aqueles cidadãos judeus do império. O espancamento deve ser entendido como punição pública, já prevista pela lei do Senhor em sua palavra. Salmos 89, 32, Provérbios 10, 13 e 26, 3. E o arrancar os cabelos era uma forma de humilhação pública, provavelmente para marcar um momento de confrontação. Champlin informa que, naquela época, o rapar dos cabelos indicava humilhação, punição, desgraça. Há um curioso episódio sobre isso em 2 Samuel, capítulo 10, do 1 ao 5, relacionado inclusive ao povo de Amon, pivô justamente da questão aqui asseverada por Neemias. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis, mas se é para a glória de Deus, não podemos fugir nem protelar. Por fim, o comentário bíblico Beckham diz que as reformas descritas nesse último capítulo de Neemias foram executadas dentro de um espírito que sugere a maneira como o Senhor Jesus expulsou os vendedores do templo. Eu não sei se você já leu essa passagem. Ou quando ele enfrentou os fariseus que abusavam da lei de Moisés, embora professassem que lhe obedeciam. As palavras de Malaquias, que era um contemporâneo do governador, no caso Neemias, também revelam uma notável semelhança em seu espírito com os atos de Neemias durante estes últimos dias do seu governo.
Um analista desse capítulo viu 5 particularidades nas quais podemos identificar a chamada pureza da vida. Primeiro, o relacionamento com o mundo. Segundo, o relacionamento com falsos mestres. Terceiro, o relacionamento com a casa de Deus. Quarto, o relacionamento com o dia de descanso. E quinto, o relacionamento no casamento. Para pensar e agir, bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse, descambando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias para a continuação da obra do Senhor. Quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que aconteceu foi a retenção dos dízimos e ofertas, e depois vieram profanação do dia do Senhor, casamentos mistos. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Certo pensador disse: Deus, quero amar tudo o que o Senhor ama e quero detestar tudo o que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, que também se irou quando o ciúme, o zelo da casa do Senhor o consumiu. Salmo 69:9 e João 2:17. Ao ver a casa de oração para todas as nações se transformando em covil de ladrões. Marcos 11:17. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E você não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 13 e o tema foi: não fuja das decisões difíceis. Precisamos entender que Deus nos coloca, às vezes, em posições estratégicas e espera que sejamos íntegros, fiéis à sua obra. Mesmo quando diante de nós aparecem situações em que precisamos defender a fé. Isso mesmo, precisamos apontar os erros. Por isso, não podemos fugir das decisões difíceis, por mais que elas nos afetem, por mais que elas nos machuquem, por mais que elas nos tragam dores. Mas não podemos ser omissos, negligentes ao chamado de Deus. Que possamos pagar o preço de termos que apontar o pecado, de apontar as transgressões, de mostrar ao povo a necessidade de ter uma vida santa, de um viver puro, íntegro diante do Senhor, de buscar a santificação, porque nós somos chamados a adorar um Deus santo, justo, bondoso, que sempre quer o melhor para nós. Precisamos ainda entender que a obra não é nossa e o que fazemos também não é para nossa glória. Por isso, devemos estar conscientes de que o nosso compromisso é com o Senhor da obra. Por isso, meu amado, não abra mão de cumprir o propósito de Deus na sua vida, de levar a efeito as reformas que Deus te coloca a realizar. Pois bem, para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Entre, dê a sua opinião, deixa um like, faça um comentário e não esqueça de acionar os sininhos para receber as futuras notificações. Não esqueça também de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.